Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado pela audiência que você nos presta, sempre abrindo a sua tela na nossa Band TV aos domingos para assistir muita consultoria dos nossos consultores da área de previdência, de direito do trabalho, a opinião dos nossos parceiros, os nossos quadros especiais. Muita coisa boa a gente produz e você pode interagir pelo nosso WhatsApp, pelo @programa Boca no Trombone, na nossa conta no Instagram, o nosso canal no YouTube e também a nossa fanpage lá no Facebook. Consultores, eles já estão plugados, o previdenciário e o trabalhista. Antes deles, sabe o que vai vir? Vai vir as nossas atrações. Na tela, meu diretor, o que vai ter hoje no Boca no Trombone? Vamos lá! Tem o informe sindical com a FESERGS, dando a visão dos servidores estaduais. Ainda o quadro Direitos dos Servidores, respondendo dúvidas da audiência. O informe sindical também com o Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Tem o Amatra 4 trabalhando, falando sobre a magistratura trabalhista. E a palavra do especialista Fortus, com dicas para os empreendedores, são as atrações desse domingo aqui no nosso Boca no Trombone. E agora sim, agora vamos apresentar, né? Vamos para o nosso telão aqui. E tá lá a nossa dupla, a dupla de hoje, Dr. Charles Pacheco, nosso consultor previdenciário, Dr. Diego Paim, nosso consultor trabalhista. Vamos dar o bom dia, vamos recebê-los aqui. Dr. Charles, muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Solano, Dr. Diego, toda a audiência que nos assiste. É uma grande alegria participar de mais uma edição do Boca no Trombone. Alegria nossa. E da área trabalhista, o doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Doutor Diego, prazer, alegria, satisfação tê-lo nesse novo formato aqui do Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, demais colegas aqui do programa, telespectadores. O prazer é sempre meu, doutor Solano. Alegria nossa aqui de recebê-los. E você já sabe, né? Você aí do outro lado, nosso telespectador, pode interagir, pode mandar a sua dúvida previdenciária, dúvida trabalhista. Se não respondemos ao longo do programa, vá nas nossas redes sociais, as respostas estarão por lá. Vamos começar? Vamos lá. Dúvida previdenciária que vem lá de Pelotas, da Leni. 58 de idade, 19 anos e meio de contribuição ao INSS, tem o tempo rural. Trabalhou com a família, casou aos 19 anos. Ela quer saber, doutor Charles, se ela tem direito a se aposentar. A dúvida da Leni. Muito bem, a pergunta da dona Leni ela é muito interessante. É importante, antes de mais nada, dizer que ainda que o tempo comum somado ao tempo rural chegue a 30 anos de contribuição, atualmente não é mais suficiente para se aposentar. Porque com a reforma da Previdência, a idade também passou a ser um requisito para conseguir a aposentadoria. Né? Pelas informações aqui trazidas pela dona Leni, é provável que ainda não tenha condições de se aposentar nesse momento. E por isso eu recomendo que ela procure um advogado especialista no direito previdenciário para que faça um levantamento minucioso do seu tempo de contribuição. Sim. É interessante que a dona Leni verifique se preenche os requisitos para se aposentar com alguma regra de transição, de modo a antecipar a aposentadoria em alguns meses ou alguns anos. Tá certo. Esse é o nosso consultor previdenciário. Vamos agora com uma dúvida do direito do trabalho, do Maico, lá de Camaquã. Adoeci numa terça e trabalhei numa quarta, do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, para trocar por sexta. E a empresa pode descontar, mesmo que estando com laudo médico a justificar o dia? É a dúvida do Maico, doutor Diego. Maico, se você apresentou um atestado médico válido, ou seja, com o CRM, o carimbo, a assinatura do médico, a empresa é obrigada, por lei, a abonar esse dia de falta. Agora, com relação ao feriado, se o trabalhador tiver que trabalhar em dia de feriado, ele também tem direito de ter uma folga extra justamente por trabalhar naquele dia de feriado. Ou, alternativamente, receber aquele dia de feriado em dobro. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atestado médico não tem nada a ver com folga compensatória. Atestado médico é falta abonada. Tá? Desde que ateste ali o médico dizendo que você está incapaz para trabalhar naquele dia. Folga compensatória para trabalhar em feriado é outra questão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a empresa não pode compensar o trabalho em feriado com um dia de atestado médico. Isso está errado.
Perfeito. Obrigado, doutor Diego, doutor Charles. Daqui a pouquinho eles retornam para mais interatividade com você da nossa audiência. Porque agora tem espaço de opinião. O Informe Sindical chega com o recado da FESERGS. Olá, amigos do Boca no Trombone. A grande discussão que interessa aos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul não é a candidatura possível de Eduardo Leite a governador, reeleição ou a presidência da República, praticamente um sonho impossível, mas sim a reposição, o reajuste geral anual de salários. Mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o acordo que colocou o Rio Grande do Sul submisso ao governo federal em questões de reajuste, eis que hoje somos administrados financeiramente e economicamente pelo Ministério da Economia de Bolsonaro, apesar de tudo isso, persiste na Constituição o artigo 37, que prevê o reajuste geral anual de salários. Não é aumento, é simplesmente a manutenção do poder aquisitivo. E a FESERGS, com o apoio da CSB, ingressou com mandado de segurança cobrando a execução dessa determinação constitucional. Não que o Poder Judiciário vai impor, mas sim vai cobrar que o Executivo cumpra com a Constituição. Mais do que nunca, é necessário e indispensável a correção e a atualização dos salários dos servidores públicos estaduais que estão na miséria, eis que há 8 anos não recebem ao menos a atualização dos seus salários e vivem praticamente hoje com preços de 2022 e salários de 2015. Vejam se isto é concebível, se isto é aceitável por alguém. Este é o legado de Eduardo Leite e esperamos que o Poder Judiciário imponha essa determinação ao governo do Estado para que nós possamos, servidores públicos estaduais, garantir ao menos a atualização inflacionária na nossa remuneração. Um abraço e até breve. Sem dúvida, apenas a reposição salarial, como falou, né, o presidente, é o cumprimento do que está previsto na Constituição Federal. Mais dúvidas, mais interatividade? Mande a sua dúvida previdenciária, a dúvida trabalhista. Você que é servidor público, quer interagir? Mande a sua dúvida também. Daqui a pouquinho tem os direitos dos servidores. A dúvida de previdência é do Antônio Carlos de Alvorada. Ele quer saber, doutor Charles, com 32 anos de contribuição e 59 de idade, se ele consegue se aposentar na lei anterior, antes da reforma previdenciária, doutor? Infelizmente não, seu Antônio. Somente as pessoas que implementaram as condições para se aposentar até a emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 que conseguem se aposentar pela lei anterior. É o que nós chamamos de direito adquirido. O senhor precisava ter 35 anos de tempo de contribuição até a data da emenda constitucional para se aposentar. Sim. Mas é possível que o senhor consiga se aposentar por uma das regras de transição e não precise, então, aguardar até os 65 anos de idade. Mas isso, senhor Antônio, depende de uma análise mais aprofundada de todos os seus documentos, bem como de uma entrevista, onde serão coletadas mais informações sobre toda a sua vida de trabalho contributivo. Excelente, excelente. Obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é de direito trabalhista. A gente caminha para o nosso consultor, nosso especialista, o doutor Diego Paim. É uma telespectadora que pede para não ser identificada. Vamos respeitar, final do telefone 2664. A firma pode parcelar o vale alimentação dos empregados, doutor Diego? Pois bem, depende, doutor Solano. Vale lembrar que o vale alimentação não é obrigatório por lei as empresas concederem. O vale alimentação normalmente ou ele é previsto em norma coletiva ou a empresa, por liberalidade, ela fornece aos empregados como um benefício. Em regra geral, não se pode atrasar nem o salário, nem os benefícios, como o vale alimentação ou o vale transporte. O vale transporte, por exemplo, ele tem que ser obrigatoriamente pago de forma antecipada, certo? Para o funcionário usar durante o mês.
O Vale Alimentação, a princípio, se for pago antecipado, de forma parcelada dentro do mês, não tem prejuízo. Agora, se a empresa estiver atrasando, passando do mês para pagar, aí eu vejo problema. Mas para responder 100%, a gente tem que recorrer à norma coletiva da categoria da telespectadora. Tá certo, obrigado, doutor Diego. Eles estão conosco, os nossos consultores previdenciário e trabalhista. Mande a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, também pelo @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e YouTube. Pauta da fome, temos aqui um representante que defende essa questão e faz valer a ajuda aí aos necessitados. Na tela, agora, o recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Escolha a forma de contribuir, está aí na tela, ó, doealimentos.com.br, faça sua doação, seja um voluntário, integre aí esse bonito projeto do Banco de Alimentos. Olha, prometemos, né? Prometemos para você, servidor público. Hoje sim, hoje tem o seu quadro de consultoria. Chegando agora, os direitos dos servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta da Ana. A Ana mandou assim: professor, sou professora da rede pública municipal. Recebo uma remuneração um pouquinho acima do piso nacional. Mas o meu salário base é bem inferior ao piso. Fui perguntar lá na prefeitura e me disseram que como eu ganho mais que o valor do piso nacional, eu não tenho direito a nenhum reajuste. Tá certo isso, professor? Ana, tá errado e tá muito errado. A legislação do piso não é nova, é de 2008. E desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já definiu que piso é salário base. Piso é o começo, piso não é teto, piso é salário base. E o que acontece? Você tem que pegar este piso nacional e sobre esse piso fazer incidir todas as promoções, todas as vantagens funcionais, todos os adicionais que você tem. Se você trabalha à noite e tem adicional noturno, tem que ser calculado sobre esse piso. Se você tem uma gratificação de unidocência, tem que ser calculado sobre esse piso. Se você tem algum outro adicional temporal, vantagem anuênio, triênio, quinquênio, tem que ser calculado sobre o valor do piso, né? Então, se o seu salário base está abaixo do piso, você tem que exigir que o seu município pague não o salário base que você está recebendo, mas como salário base, o piso nacional do magistério. Aí o prefeito vai dizer lá, o governador vai dizer: olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar o piso. Isso é outra história, porque na verdade existe sim recurso para pagar o piso, porque estados e municípios, se não tiverem recursos suficientes para pagar o piso, podem solicitar que o Fundeb mande um aporte extra de recursos. Isso está na lei do Fundeb. Então não é justificativa não pagar o piso a falta de dinheiro. Então, por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista na matéria dos servidores públicos. Vamos com mais interatividade, mais dúvidas que vão chegando pelos nossos canais de contato, de comunicação, o nosso WhatsApp, o @programa Boca no Trombone. Vamos com o doutor Charles Pacheco. A dúvida vem lá de Caxias do Sul, da Edna Silva. Por que o médico dá o resultado da perícia por tempo indeterminado e o INSS dá só por 4 meses, doutor Charles? Vamos lá. Dona Edna, a prática nos processos administrativos e judiciais envolvendo essa matéria dos benefícios por incapacidade, ela nos oferece, nós, os advogados que trabalhamos na área, uma boa amostragem do cenário que a senhora nos traz aqui e permite que tenhamos impressões que vão justamente ao encontro do seu questionamento, que são as seguintes: os critérios adotados pela perícia médica do INSS para caracterizar uma doença ou lesão como incapacitante são
demasiadamente rigorosas, né? Outra questão, muitas perícias não são realizadas por médicos especialistas na doença ou na lesão do segurado, né? Lhe dou um exemplo. Alguém com problema de visão deveria ser avaliado por um médico perito especialista em oftalmologia, Sim. com os instrumentos médicos apropriados. E, na verdade, essa não é a realidade que se verifica nas perícias realizadas pelo INSS, que também, não raras as vezes, os clientes nos relatam que seus documentos médicos sequer foram analisados e não foi feito um exame físico no ato da perícia. Talvez essas questões, esses pontos, eles respondam um pouco da sua indagação. Certo, obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é de direito do trabalho, vem lá de Caxias do Sul, do Anselmo. Ele disse que o escritório da empresa não queria fazer a admissão porque faltava o certificado de dispensa, provavelmente do serviço militar. Ele levou 2 semanas e entregou o documento. Agora, a empresa também não o admite porque ele está pendente de regularização na Receita Federal. Ele quer saber, doutor Diego, se esse é um motivo que efetivamente impede a admissão dele. Anselmo, a lei não prevê quais documentos obrigatórios para que se faça a admissão de um funcionário. Isso vai de empresa para empresa, é mais uma questão administrativa, tá? Mas como a empresa tem que fazer o registro no e-social, até onde eu sei, o CPF com pendência não impede que se faça o registro do empregado, tá? O que não pode incluir no e-social é um CPF nulo, né, ou inexistente. Mas fora isso, eu aconselho que você verifique junto à Receita Federal qual que é a pendência relativo ao seu CPF, às vezes é um nome que está errado, o nome do pai, da mãe, enfim, verifique para que seja feita a admissão. E vale lembrar que o que a empresa não pode fazer, e aí a lei proíbe, doutor Solano, é exigir do funcionário alguns documentos, como certidão negativa de SPC e Serasa, certidão negativa de ações trabalhistas, antecedentes criminais, salvo algumas exceções, exame de gravidez, exame de HIV, entre outros. Tá certo. Obrigado à nossa dupla de consultores. A gente vai dar uma parada na consultoria e vamos para o espaço de opinião. Sim, mais um informe sindical chegando. E agora o recado é do Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Bom dia a todos, meus companheiros de mesa, telespectadores. Nós, aeroviários, teremos agora no início de março, dias 8, 9 e 10, eleições no Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. A gente vem passando por alguns momentos diferenciados desde o final de 2018, onde encerrou as atividades em Porto Alegre da manutenção da TAP, e depois disso ainda a pandemia. E agora tivemos que prorrogar por 7 meses da eleição e por conta do Covid-19. E teremos agora nossas eleições 8, 9 e 10 de março. Uma eleição tranquila em princípio, só uma chapa que tivemos, só uma chapa única no sindicato, mas é importante esclarecer que todo o aeroviário associado dos sindicatos aeroviários de Porto Alegre, é importante que ele participe desse processo e dê legitimidade à nova direção que vai assumir a partir de 1º de maio. Tentamos agora um período de retomada das atividades na aviação, depois do Covid, e também resgatar a qualidade, a valorização do trabalhador aeroviário em Porto Alegre. Aí o convite, a aeroviária compareça nas eleições do seu sindicato aqui em Porto Alegre. Vamos para mais consultoria? Vamos sim, na consultoria previdenciária a gente recebe o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Gilmar, de Caçapava do Sul, 26 anos trabalhando com periculosidade, 46 de idade. Ele quer saber, doutor, com que idade ele vai se aposentar? Olha, Gilmar, na verdade, para a tua resposta, para a tua pergunta, a resposta é depende. Né? Depende de qual aposentadoria o senhor vai optar receber. Por que eu digo isso? Porque com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial ela sofreu uma alteração drástica. Foi implementado o requisito etário, ou seja, não basta ter 25 anos de tempo de contribuição especial para poder se aposentar. A regra geral hoje,
para quem trabalhou 25 anos em condições especiais é que se aposente aos 60 anos. Sim. Ou seja, o seu Gilmar ele precisaria aguardar 14 anos para atingir os 60. Mas esse caso é bastante provável que ele tenha condições de se aposentar antes mesmo dos 60 anos, se valendo de alguma das regras de transição, Solano, como a regra do pedágio de 50%, que não exige idade mínima, mas incide fator previdenciário que poderá, aí sim, reduzir o valor do benefício do seu Gilmar de 40% até 50%. Tá certo, fazer um planejamento previdenciário, como sempre a gente recomenda aqui para os nossos telespectadores. Espaço agora, vez e voz para a magistratura trabalhista aqui no Boca no Trombone. Sim, é o nosso quadro A Matra 4 Trabalhando. Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa. Bom dia aos nossos telespectadores do Boca no Trombone. Solano, talvez esse seja o vídeo mais importante que eu faça nesse período todo, nesses 2 anos que eu estou à frente da Matra 4. Quase 2 anos. Pois bem, nós temos um projeto que chegou de Brasília para cá para tentar extinguir ou deslocar 9 varas do trabalho do interior do estado. Esse projeto veio do TST e, evidentemente, a Matra 4 se postou contra ele. Nós tivemos uma reunião com o ministro Emanuel Pereira, o novo ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e levamos a ele a nossa indignação com essa possível resolução. Conversando com o nosso presidente do TRT4, o desembargador Francisco Rossal, chegamos então à conclusão de que dentro do Rio Grande do Sul estamos todos alinhados em resistir a isso e que a manifestação do tribunal a Brasília será no sentido de manter as varas do trabalho por aqui. Para isso estaremos realizando agora no mês de março algumas caravanas no interior do estado para que possamos então colher as opiniões das comunidades atingidas, desse pessoal que merece ter dentro da sua cidade a Justiça do Trabalho. É muito importante ter sempre a presença física, essa capilaridade da Justiça do Trabalho, justamente para que os reclamantes e reclamados não precisem se deslocar quilômetros e quilômetros para ou ajuizar um processo ou se defender desse processo. Então, Solano, faço um apelo aqui a essa enorme audiência da Bandeirantes para que nos apoie nessa medida, para que não deixe que as unidades, essas 9 varas do trabalho do Rio Grande do Sul, sejam deslocadas ou mesmo extintas. Faremos de tudo para mantê-las aqui no estado e contamos seguramente com o apoio de todas e todos. E sobre essa resolução, as cidades que podem ficar sem as varas do trabalho: Alegrete, Arroio Grande, Encantado, Lagoa Vermelha, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago e São Gabriel. Oxalá isso não passe, né? Desassiste muito aí a população que precisa ter o acesso à justiça trabalhista. Falando de justiça trabalhista, vamos com o nosso consultor, Dr. Diego Paim, que responde para Jaqueline. Uma cuidadora de idosos que trabalha 40 horas tem quais direitos, Dr. Diego? Jaqueline, depende. A cuidadora de idosos ela pode ser uma trabalhadora doméstica ou uma trabalhadora comum, urbana. Se for empregada de uma clínica, por exemplo, e preenche os requisitos de emprego, ali, especialmente de subordinação, vai ter direito à carteira assinada, FGTS, 13º, férias e tudo mais. Se trabalhar para uma família, ou seja, sem ter uma... me fugiu a palavra agora, doutor Solano. Fim lucrativo, que fala a lei da doméstica, vai ser trabalhadora doméstica, e aí vai ter direito a quase todos os direitos da carteira assinada, a não ser, por exemplo, insalubridade e o abono salarial do PIS. Perfeito. Obrigado, doutor Diego. É o doutor Charles. Depois do intervalo eles retornam para responder mais dúvidas. E agora fica aquele nosso recado para você que está com saudade do debate. Está com saudade? Entra lá no nosso canal do YouTube. Olha só. O Boca no Trombone abre espaço em seu canal do YouTube para o debate dos temas polêmicos. O quadro Boca de Fogo trata das pautas do dia a dia, com influência para toda a sociedade. Inscreva-se em nosso canal no @programa Boca no Trombone e participe dos assuntos quentes no Boca de Fogo.
Se inscreva agora, vai lá, não perca tempo, @programa Boca no Trombone no YouTube. Parada para o seu mate, seu café, a gente retorna, tem mais consultoria, tem o quadro dos empreendedores, aqui no Boca no Trombone. De volta com o Boca, seu espaço de consultorias e opinião aqui na Band TV, e vamos fechar as nossas consultorias de hoje. Consultoria previdenciária com o Dr. Charles Pacheco. Responda para o Fernando, lá de NH, 27 de contribuição na metalurgia, 46 de idade. Ele quer saber se já pode se aposentar, doutor. Olha, Fernando, me parece que sim. Caso o senhor tenha completado os 25 anos de tempo especial até a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, pode se aposentar com as regras antigas, independentemente da idade e sem fator previdenciário. Tá certo, obrigado. O Vladimir, ele quer saber uma dúvida do direito do trabalho. Estava no cargo há 5 anos como líder, sem receber como tal, colocaram na carteira como líder, mas não deram aumento e depois me trocaram de cargo. Posso entrar com ação trabalhista mesmo estando trabalhando, pedindo a equiparação de salário, doutor Diego? Pode entrar com ação trabalhando sim, tá, Vladimir? Mas o seu caso não é de equiparação. Equiparação é quando você pede para receber o mesmo salário de um colega seu que faça a mesma função. O seu caso é um caso clássico de desvio de função, ou seja, recebe por um cargo, mas desempenha um cargo superior. Então, tem direito ao diferença salarial daquele cargo superior. Tá certo. Obrigado, doutor Charles, doutor Diego, pela consultoria. Até uma próxima aqui no nosso Boca no Trombone. O espaço agora é dos empreendedores. Chegando aqui no Boca, o Palavra do Especialista Fortus. Olá, tudo bem? O empreendedor tem muitas preocupações importantes no seu negócio, como a qualidade do produto ou serviço, estrutura, fluxo de caixa, pessoas e, claro, deve implementar controle de processo e financeiros. Geralmente, o controle financeiro exerce um papel relevante, pois dele sairá um importante indicador, o lucro. No entanto, muitas empresas da área industrial e comercial não dão o devido destaque para algo que concentra um importante capital e que muitas vezes é negligenciado. Algum tempo atrás, um cliente nos procurou para ajudá-lo na tarefa de abrir uma filial, já que os resultados da sua empresa estavam indo muito bem. Uma das primeiras perguntas que fizemos é como estava o controle de estoque, já que ele atuava no segmento de autopeças, e disse que estava muito bem, né? Na época algo em torno de R$500 mil. Não satisfeitos, propomos a ele a contagem do estoque, um inventário, né? A equipe interna iniciou a contagem na sexta-feira após o expediente e finalizou no domingo pela manhã. Pasmem, após a contagem final, ele tinha mais de 3 milhões em estoque. Infelizmente, algumas peças já sucateadas. Trago essa história real, pois ela é a realidade de muitas empresas. E afirmo que de 10 empresas auditadas, 8 encontramos diferenças substanciais. Esse é um número alarmante. Problemas de falta de produto sobrando, de empresas buscando empréstimos em bancos quando um simples ajuste no estoque já seria suficiente. Poucos meses atrás, um cliente nos procurou pois estava preocupado que o seu lucro não estava refletindo no caixa. Quando fomos ver os relatórios da contabilidade, ele tinha triplicado o volume de peças no seu estoque, sendo que o seu faturamento não tinha crescido na mesma proporção. O lucro dele estava todo no estoque. O empreendedor tem a senha do cofre bem guardada. No entanto, muitas vezes se tem muito mais dinheiro no estoque e não se tem o mesmo zelo e preocupação. Por isso, fica o nosso alerta. Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV.